Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Grazi, sou professora de língua portuguesa e hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho da parte de interpretação de texto. Aí ai professor, eu não sei interpretar texto. Na verdade, a gente tem sempre um pavor, vou me incluir na fala também, da interpretação de texto de certas bancas, né? Devido aos textos extensos, para a gente não entender o que aquele examinador quer de resposta. Então, às vezes, eu como professora de língua portuguesa, vou ter de dizer para você que você vai estudar português para concurso. Isso é, assim, dói dizer isso, né? Mas, infelizmente, é o que eu tenho para dizer para vocês. Porque cada banca, gente, tem a sua característica. Não adianta você chegar aqui e falar assim, eu vou estudar de uma forma e essa forma vai atingir tanto a FCC quanto a Fundação FGV, o CESP, né? Então, não adianta, não é assim. Você tem de conhecer o pensamento do seu examinador. Hoje, quem passa em concurso é quem sabe fazer prova, né? Então, você tem de ter humildade suficiente para saber que aquela prova ela é maior do que você, né? Então, ela vai te dominar. Então, às vezes, certas regras que são ditas como regras gramaticais, elas são quebradas quando o autor do texto as utiliza da forma como ele quer. Sabe quem é o senhor do texto? É o texto, não a regra gramatical, né? Então, às vezes, algumas construções são feitas, ainda que de forma arcaicas, não são muito utilizadas, elas são feitas porque o autor daquele texto preferiu usar. Então, é importantíssimo que a gente saiba ler o texto, que a gente entenda o que é que a gente está lendo. Se você for ler um texto de jornal, você tem uma postura diferente, porque a característica dele é informativa. Se você for ler um texto da literatura brasileira, né, um texto de Cecília Meirelles, por exemplo, você já tem de ter uma postura diferente, você tem uma visão diferente, porque ali existe um eu lírico, existe uma carga semântica, as palavras foram utilizadas pela autora. Então, é bem sutil, né? A gente vai passar pelas questões de interpretação de texto assim, de uma forma mais ampla e, ao mesmo tempo, de uma forma específica, né? Vou contar para vocês o que cai geralmente nas provas e o pensamento que você tem de ter na hora de realizar aquela prova. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo. Inferência, né? Um campo assim que todo mundo fala assim, professora, compreensão e interpretação são iguais? Não, é porque se elas fossem iguais, não estaria escrito lá no seu edital compreensão e interpretação de texto, certo? Então, ainda existem alguns editais que eles trazem a palavra intelecção de texto, que está para o lado da compreensão. Então, a gente vai falar muito sobre esse processo. E aí, você observa, eu estava falando da inferência. A inferência, eu ouço muito a seguinte definição: é aquilo que não está no texto, mas você pode compreender. Olha, a minha visão assim de prova de concurso já vai ser diferente, né? Então a gente vai avaliar a inferência da seguinte forma: é o texto que vai te dar possibilidade para você dizer sim ou não, porque é impossível você falar para mim que não está no texto. Está no texto, sim, só que ele está no texto camuflado, né? Então o autor deixa leituras adicionais para que você interprete o pensamento dele. Então, ele vai te dar indícios de que aquela informação ela é verdadeira. Então, eu não vou dizer para vocês que infere-se é uma informação que está fora do texto. Ela está no texto, mas ela não estará escrita daquela forma. O autor vai deixar vestígios naquele texto para que você saiba acompanhá-lo, para que você saiba a interpretação dele, certo? Então, é muito importante que você leia com atenção. Porque lá na prova ele coloca um item e aí ele pega um item e que tem a mesma palavra no texto, só que aí ele faz paráfrase, né? Questão de paráfrase e a questão de compreensão, tá? Tá igual no texto? Não, existe aquela informação, mas escrita de outra forma. Isso é o que nós chamamos de paráfrase, né? Que é uma informação que está no texto. Então, isso é um processo de compreensão. Compreensão já é o campo de eu vou recorrer ao texto. É a mesma coisa de falar assim, eu vou olhar no texto. Como que eu vou saber se é de compreensão e de interpretação? A gente vai falar sobre isso também, né? Então, vou mostrar para vocês que quem determina se o examinador quer que você interprete
ou que você compreenda é o comando da questão. E às vezes as pessoas acabam lendo muito rápido e olha, você está lidando com a sua vida, certo? Então você não pode ler rápido os textos, você tem de ter uma certa cautela na realização dessa prova. Assim, por exemplo, outro dia eu apliquei um teste em sala, estava dando aula no presencial, e resolvi aplicar um teste em sala só para saber a percepção de leitura da turma. E aí eu coloquei peguei um questionário de uma amiga minha que é psicóloga, e esse questionário tinha 72 perguntas, certo? E aí pedia, número 1, qual o seu nome completo, número 2, qual o seu telefone, se possível pode me dar o seu endereço, e foi pedindo para formar. E aí foi preenchendo, preenchendo, preenchendo. Só que lá o primeiro comando, antes de qualquer pessoa preencher o nome, era o seguinte: leia todas as perguntas, leia todas as perguntas antes de começar a responder, certo? Aí beleza, só que as pessoas ignoram o comando de prova, é aquilo ali que vai te dar a resposta. Sem ele, você não vai conseguir resolver as questões. É entender o que ele quer de resposta. Olha, algumas bancas, por exemplo, a FCC, se elimina imediatamente sem nem precisar voltar ao texto, entender o comando dela. Voltando ao teste, só para vocês perceberem. Na questão 72, número 72, estava escrito assim: se você chegou até aqui, não precisa responder nenhuma questão anterior, apenas responda a questão número 1, qual é o seu nome? Então, este teste era justamente para saber se as pessoas liam texto, liam comando de texto. Não, a pessoa já recebe e começa a preencher. Não pode fazer isso, certo? Você tem de ler o texto com atenção. Por isso, aqui a gente vai trabalhar algumas técnicas, vou trabalhar com vocês algumas técnicas, e que elas permitirão que você tenha acessibilidade mais simples ao texto, que você tenha um texto, conceba esse texto de forma mais simples. E não é um bicho de 7 cabeças, Eu também lutava muito contra gabarito de prova, porque eu pensava muito na linguística, eu pensava muito na interpretação literal. Hoje eu vejo que a gente tem de aprender a fazer prova. Infelizmente, esse é o raciocínio que eu vou te dizer. Se você quer passar em concurso, você tem de entender a cabeça do seu examinador e saber como é que ele pensa, certo? Então, pensa bem, se eu te desse um teste desse, você responda para você mesmo. Você iria começar a responder? Não sei, Porque às vezes as pessoas ignoram tanto o comando maior. O comando maior estava em negrito, certo? Caixa alta e ninguém, a maioria, gente, foi assim, uma turma quase inteira. Vamos dizer que 10% da turma percebeu a charada. Mas muitos, quando perceberam, já tinham respondido 1, 2 e 3. É porque eles foram olhando e só quando chegou a questão 72 que ele percebeu que não precisava fazer nada, Então, para você ter uma ideia, a importância de um comando dentro de uma prova. Combinado? E entender também o seu examinador. Um dos melhores examinadores hoje de interpretação é o CESP, Então, é uma banca inteligente, é uma banca, não que eu esteja dizendo que as outras não sejam, mas é uma banca que mexe com raciocínio linguístico. As outras querem marque a alternativa correta e prova de marque a alternativa correta. Infelizmente, a gente tem de ter outra postura. A postura que você tem de ter de ler e observar aquela que mais destoa das demais. Porque às vezes você encontra uma parecida e uma mais parecida. Você tem que marcar que mais se aproxima da regra, que mais se aproxima da ideia do texto, certo? Nosso trabalho aqui vai ser longo, Porque o nosso trabalho vai ser de todas as possibilidades de uma questão de texto, Então, se você não, isso aqui não é uma dica, certo? Você vai aprender aqui comigo e espero que nessa caminhada eu possa compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me retornar, Vocês têm um canal aí e sempre que possível eu vou sanar essa dúvida para vocês, tá bom? Outra coisa, você pode me seguir também no Facebook, é Grazi Souza, só seguir mesmo, não tem como adicionar. Aí você pode ser meu seguidor, aí eu publico muitas coisinhas lá no Facebook, tá bom? Beleza, gente? Então, um geralzão sobre a parte de interpretação. E aí a gente vai conhecer esse mundo do texto, perceber que não é tanta informação assim. E às vezes a gente vai titubear aqui
ai, gente, será qual que seria essa resposta? Aí, aquele momento é o momento que eu entro para te ajudar, certo? Então, lembre-se, seja humilde para sentar-se à frente desta gravação e se assumir como aluno, certo? Porque a humildade é de você entender que você precisa saber interpretar esse texto. Porque jogar a culpa no material, jogar a culpa no professor é muito simples, né? Então, simplesmente eu jogo a culpa para o outro porque eu não quero assumir que eu sou incapaz. Mas a partir de agora você vai ter outra postura, porque você sabe que você é capaz de interpretar, você sabe que você coloca na sua mente uma coisa e você tem de acreditar. Se você quer ser auditor da Receita Federal, se você quer ser consultor legislativo, que são cargos mais altos, você primeiramente tem de se ver lá. Você acredita que você vai passar? Você se vê dentro desse cargo? Você se percebe realizando esse cargo? Ah, não, professor, eu estudo porque eu acho. Então, desista. Você mesmo já não confia em você. Né? Então, eu acho que, principalmente para lidar com língua portuguesa, que é uma informação que você estudou a vida inteira e tem raiva, sabe por quê? Porque você não sabe. Né? Então, é uma coisa que isso é de todo mundo. Todo lugar é assim. Então, para a gente não ficar lidando com esses processos de, ai meu Deus, eu ouvi assim, agora eu tenho de ouvir assim, você tem de assistir e observar e captar aquilo que é bom para você. Se der certo para você, você adota, se você vai testando, assim como é aprender a fazer prova. Hoje, eu conheço uma questão, só de olhar para ela, eu já sei que banca é. Por quê? Porque eu entendo o raciocínio do examinador. Eu falo, olha, essa questão aí não pode ser do CESP, porque o CESP não tem esse raciocínio. Ah, essa questão aqui não pode ser da FGV, ainda mais a FGV, que teve uma mudança assim, circunstancial de 2013 para cá. Se for fazer prova da FGV, tem de prestar atenção. O campo maior dela hoje é a semântica e a interpretação de texto, certo? E aí você acaba conhecendo, né? De tanto mexer com isso, eu trabalho com isso há mais de 12 anos. Deixar bem claro que eu sou nova, tá? Mas é porque eu dou aula há muito tempo. E que a gente vai absorvendo essas relações. A gente vive o mundo do concurso, vive prova. Eu sonho dando aula, eu sonho fazendo questão de prova. Né? Então, a gente acaba tendo a mesma visão do aluno, certo? Então, eu acabo sofrendo junto com o aluno. Então, para que a gente não sofra, para que você não fique aí do outro lado falando assim, ai, professora, queria tanto uma ajuda aqui particular, você vai ter uma ajuda particular, você está cara a cara comigo, certo? E você vai ouvir o que eu tenho para te dizer. E aí, você vai treinar, porque nada vai adiantar você ouvir aqui se você não treinar, tudo bem? Então, gente, a gente vai começar, certo? Começa logo, professora, você está muito enrolada. Já já eu vou começar. E antes de começar, eu gostaria que você também fechasse as portas. Agora é o seu ambiente de estudo, certo? Esqueçam seus problemas, porque aqui você agora é um aluno, certo? E você tem de observar que o mundo lá fora vai te levar sempre para o pessimismo. Você tem que centrar sua mente aqui agora. Porque, olha, nós temos 3 mentes, que é a consciência, que é essa que você está me vendo agora, a pré-consciência, que é aquela que você ainda consegue se lembrar do que você fez ontem, do que você comeu ontem, e existe o subconsciente. Este te domina, certo? E você não o conhece. Por isso, e ele é acionado só quando você dorme, certo? Só quando você está em transe. Então, cuidado com o seu subconsciente. Se você mandar muita negatividade para ele, você vai ser sempre uma pessoa negativa, vai tender à depressão, certo? Então, a partir de agora, positividade. Eu vou passar nesse concurso, essa vaga é minha. E aí, de tanto envolver essas palavras no seu mundo, você vai aos poucos acreditar que você tem capacidade de passar. Na verdade, eu tenho certeza que você tem capacidade de passar. Basta você acreditar. Primeiro, acredite e se veja dentro do trabalho, certo? E aí a gente vai poder conversar e começar a nossa aula, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje, gente, eu separei algumas informaçõezinhas aqui para vocês. No edital de concurso público, no edital geral, nós temos isso aqui. Observe. Nós temos lá, então, olha, aula de interpretação de texto, né, no concurso público. E aí, a parte maior, né, e a parte mais, ai, professor, eu não sei interpretar texto. Essa aqui seria a parte que a galera tem mais dificuldade, né?
Porque tipologia textual, gente, isso é simples, né? Nós vamos observar aqui, nós temos 3 tipos de texto, né? Narração, descrição, dissertação. O pior é que nós temos um monte de gêneros textuais, né? Nós temos finalidade de texto, né? E aí, essa parte aqui, ó, praticamente cai em todo edital, certo? Então, nós temos a compreensão e interpretação, tipologia textual e gêneros textuais. Excetuando a ESAF, que não gosta muito de tipologia textual. É uma banca também diferenciada. Se você fazer prova da ESAF, você tem de estudar para a ESAF, certo? Porque ela tem um raciocínio diferente. ESAF é banca de coesão e coerência, continuação de texto. Então, ela já não teria muito o foco na tipologia, certo? Figuras de linguagem. Vou falar porque pode cair sim. Ah, não, professor, esse assunto é muito chato. Olha, você já está sendo negativo, pode parar. Esse assunto não é chato porque eu preciso dele para ser feliz, eu preciso dele para eu passar no concurso. Então, assuma a postura de concurseiro, você não pode achar nada chato. Você tem de encontrar um meio de você gostar disso aqui. E o meio é acreditar que você vai passar. Acreditar naquele salário que você vai receber por mês, naquele contra-cheque, naquele distintivo da polícia. Ou seja, o que você visualizar, você vai conseguir, certo? Figuras de linguagem tem bancas específicas, gente. Por exemplo, Funiversa. Funiversa é uma banca que cobra figuras de linguagem. Uma vez ou outra, ela aparece aí com as figuras de linguagem. Outra coisa, Quadrix, né? Vou fazer prova da Quadrix, também uma banca que pode sim cobrar figuras de linguagem. O CESP não tem foco em figuras de linguagem. Uma vez ou outra ele cobra denotação e conotação, então não tem tanta incidência. E aí a gente tem várias figuras, né? Figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento, né? A gente vai passar por essa parte porque a gente vai fazer o curso aqui completo, certo? Significação de palavras, né? Que é o campo da semântica, certo? E aqui, ó, como eu falei para vocês, prestem atenção, FGV hoje, ela tá apostando para valer na semântica, tá? Então, e não é tão simples assim, porque a gente não é um dicionário ambulante. E ela porque quer que você saiba o significado das palavras que nós não usamos no nosso vocabulário comum, certo? Agora, a questão mais, né? Confronto de frases. Por exemplo, a FCC. A FCC coloca lá confronto de frases corretas e frases incorretas. Redação de frase. Gente, isso não é redação discursiva, é porque ele vai mandar você reescrever e no que ele vai mandar você reescrever, entra o processo de reescritura textual. Aqui você tem que conhecer sua banca, certo? Porque cada banca tem um estilo de reescritura. Qual o tipo de reescritura que tal banca cobra? Ah, ela gosta mais disso. Então, a gente vai pegar os principais processos que atingem a todas as bancas aí, né, para você entender a questão da reescritura. Essa questão cai em qualquer prova, certo? E vem a parte final, que são os processos de coesão e de coerência, né? Que aí seria a formação do texto, né? Então, você já está formando o texto. E dentro de coesão e coerência, gente, vem aquela questãozinha da troca de conjunções, do valor semântico de conjunções, né? Porque ele quer saber da ligação que a coesão exerce, e aí saber os tipos de ligação, né? Nós temos aí coesão anafórica, catafórica, esofórica, e observar que essa informação anda junto com essa aqui, mas lembrando que uma existe sem a outra, certo? Então, essa informação que eu coloquei aqui é o geral hoje do que nós chamamos de concurso público, certo? Então, nós temos como foco trabalhar esses conceitos aqui, tudo bem? Agora, observe o que eu falei e o que eu vou falar várias vezes para vocês. Conhecer o examinador, certo? É muito importante que você conheça o examinador do seu concurso, certo? Observe, eu selecionei algumas informações aqui de algumas bancas, só para vocês observarem a diferença, né, entre essas bancas. E aí eu selecionei as bancas que geralmente são as maiores, né, que fazem prova, e não que eu esteja desprezando as demais, mas é só para te dar um exemplo, senão eu ficaria aqui só falando de banca, certo? Para você observar o estilo de cobrar, certo? Então, aí você vai conhecer o seu examinador. Ah, quem fez a última prova de auditor que eu estou estudando foi o CESP. Então, você vai até sair o edital, ou se já estiver com o edital na praça, porque, lógico, quem quer passar no concurso vai estudar antes, né? Você tem de observar que você tem de entender a mente desse examinador. Você não pode chegar do nada
e começar a estudar por ele. Aí você vai fazer prova para auditor, vai ser o mesmo estilo de prova. Então é o CESP que vai fazer, então vai atacar o CESP. E vou resolver provas do CESP. Ah, FGV? FGV, certo? Então, é muito importante essa informação aqui, tá? Então, observe aqui comigo. ESAF. ESAF é uma banca difícil de lidar, ela te vence pelo cansaço. As questões da ESAF são extensas e acaba que você tem, quando termina a prova de português, você já está exausto, né? Porque as questões são imensas, né? Então, o processo maior dela, o bom dela é que ela não cobra muita interpretação, né? Ela quer mais um processo de gramática. Você pode observar que é uma banca gramatiqueira. Aí ela coloca lá, coesão e coerência. Observe, continuação de trechos, encaixes de texto, organização das partes de um texto. Então, volte aqui comigo. A ESAF é assim, ela coloca um texto e aí ela daquele texto ela pergunta para vocês, marque a alternativa correta em que há a continuação concisa, coesa e sem erro gramatical do trecho. Aí ela coloca várias alternativas lá, todas com um trecho desse tamanho, né? E você tem de observar o que estava dizendo naquele texto original, entender os processos de coesão e coerência para que você consiga lidar com a resposta. Lembrando, não é difícil, é só extenso, tá? Aí, outro tipo de coesão e coerência. Ela te dá um texto todo desorganizado e pede para você numerar qual seria a sequência daquele texto, né? Então, só a ESAF faz isso. Só a ESAF vai mandar você fazer isso. Outro tipo de questão, ela pega um texto e tira o meio dele, certo? E deixa a primeira parte e a terceira parte. Então, ela quer saber qual parte entraria naquele meio ali. Essa talvez seja uma das mais simples, né? Porque você vai entender o que fala antes e o que fala depois e observar qual se encaixaria ali. E observar muito a questão do erro gramatical, porque às vezes o próprio erro gramatical já te diz a resposta, você nem precisa ler o trecho inteiro, certo? Então, eu aconselho resolver muitas provas dessa banca para você começar a se entender com ela, né? Você não pode bater de frente com banca, né? Por mais que elas estejam erradas, muitas vezes elas não vão alterar gabarito. Então, você tem de entender como ela se posiciona, como ela cobrou anteriormente isso, certo? Agora, voltem aqui. ESAF também cobra muito significação vocabular. É uma banca que gosta desse processo de significação vocabular. Ela pergunta, marca alternativa em que a troca não altera o sentido ou que altera o sentido. Outra coisa, essa banca adora colocar um trecho, um quadrinho lá e perguntar para você qual a sequência correta dos termos. Aí ela coloca número 1, 2, 3, 4 e lá embaixo você tem de conhecer qual entraria ali. Isso aqui lida com conectivos, né, com orações subordinadas e coordenadas. Lida também com a noção de regência verbal e nominal, porque você tem de saber se pede ou não preposição. Então, esse campo aqui ele já seria um campo mais gramatical, mas mesmo assim eu vou mostrar aqueles que dá para a gente falar dentro da aula de texto, certo? E inferência textual. Quando a ESAF cobra interpretação, gente, vocês estão vendo, eu não coloquei aqui interpretação e compreensão. Por quê? Porque não é um foco maior dela, não cobra muito, mas ela cobra inferência textual, infere-se do texto, certo? Então, essa seria a ESAF. Observe, a gente vai mudar de examinador. Aí você vai observar que o outro examinador já deixa isso aqui de lado, ó. Observe. CESP. Olha, tipologia textual é uma questão que você jamais pode ir para a prova do CESP sem saber. Finalidade de texto, né? Saber se o texto é informativo, se o texto é expositivo, se o texto é argumentativo, se o texto é injuntivo. Isso cai na prova do CESP. Processos de compreensão e de interpretação, inferir, depreender, né? Essa banca cobra para valer. Troca vocabular, né? Significado de palavras. Até agora ela é igual aqui, certo? Então você já percebeu, olha, se a gente voltar lá, o ESAF não tinha aqui aquela relação. Então, nós temos aqui, até agora, troca vocabular, porque pode cair em qualquer prova. Aspectos de coesão e coerência caem muito. O CESP quer saber de referência no texto, ó. Referência no texto. Aqui, essa banca explora muito o uso dos pronomes demonstrativos. Ixi, minha letra ficou horrível. Pronomes demonstrativos, né, que só cabe aqui. Então, ela já vai explorar muito
o processo de referenciação textual, é um processo de coesão chamado de coesão referencial, aí a gente vai conhecer, né? Estou só mostrando aqui o que é importante estudar, porque a gente vai fazer o nosso curso aqui devagarinho, como diz o outro, devagarzinho, né? Devagarinho, ok? Reescritura de texto cai em toda banca, conotação e denotação, né? E coesão referencial, que eu acabei de mostrar para vocês, que são os processos de referenciação dentro de um texto. Aí você observa, essa banca, ela já é mais linguística, né? Pelo que você observou aqui, ela já é mais linguística, certo? Então, vamos lá. FGV. FGV, ela mudou muito, certo? Então, eu creio que hoje eu encontro isso aqui na prova da FGV. Compreensão e interpretação de texto, e posso te afirmar que os comandos são complexos, certo? Então, tenha muito cuidado. Processo de coesão, saber o que é deítico, né? Olha, lembrando que isso aqui era do passado, tá? Hoje, algumas vezes, mas no passado, até 2012, você poderia ter certeza que essa questão iria cair na prova da FGV. Mas hoje ele não tem muita incidência, tá? Mas eu coloquei aqui porque eu vi em uma prova ou outra. Saber o que é coesão anafórica, catafórica, esofórica. Estão vendo? Vocês têm uma banca, você fala de uma banca, depois você passa para outra, você tem que estudar tudo diferente. Ó, interpretação de charge, também foi muito o foco dela no passado, mas também encontrei uma vez ou outra em uma prova. Significação vocabular, até agora, esse contexto aqui, ele cai em todas as provas, né? Pressupostos e subentendidos de texto, olha, aqui é bem importante, né? Pressupostos e subentendidos. A gente tem um vídeo todinho só pra gente falar disso, ok? Então, pra gente encerrar aqui essa parte de abertura, né? Porque esse vídeo aqui, voltem aqui comigo. Esse primeiro bloco, mais sobre conversar com vocês, para a gente entender o que a gente vai fazer e para te sintonizar mesmo, né, com o concurso. Lembre-se, você faz concurso para a banca, então tenha foco, certo? Vai fazer uma prova da FGV, estuda na FGV, tudo bem? Acho que não preciso repetir isso, porque eu já estou ficando repetitiva. Então, a gente vai parar aqui agora, e quando eu voltar, né, no próximo bloco, a gente vai falar já da teoria, a gente vai começar com os nossos conceitos textuais, tudo bem? Não desanime, fique aí e até o próximo vídeo.